Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo falar sobre Arlen Menezes, tá? O nome de Arlen está sendo muito ventilado como especulação, né, em outros clubes, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O Arlen falou sobre isso, tem sites falando sobre isso, páginas falando sobre isso. A gente vai trazer tudo para vocês, um apanhado sobre tudo que está acontecendo com o Arlen Menezes, nosso atual diretor executivo de futebol. É o cara que contrata no Santa Cruz, né, apoiado por Pedro Henrique e Marcelo Cabo, mas ele é o cara da ligação, ele é o cara que vai atrás, o principal contratador, né, do Santa Cruz Futebol Clube nesse momento. E tem um nome ventilado no Internacional de Porto Alegre nesse momento. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 35 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, dá o like no vídeo, ativa o sininho. Falta 50, tá? Pra gente bater. 50 pra gente bater os 35 mil. É a meta pra dezembro. 35 mil inscritos. Vamos que vamos. E é isso. Antes de começar também, vem pra Jogo de Ouro. Hoje tem 2 joguinhos. Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. Quem passar para 2 confrontos, né? Quem ganhar, quem se classificar nos 2 vai para a final da Copa do Brasil. Então é para ficar de olho. Vem fazer tua fezinha. Link no primeiro comentário fixado. E é isso, pessoal. O nome de Arlen Menezes está sendo especulado. Vou trazer primeiramente aqui a matéria do Itatiaia. Eu já ia fazer um vídeo falando sobre isso, só que tomou forma isso ontem, quando veio a informação, né? No começo da semana, o Itatiaia faz uma matéria falando sobre interesse de clubes das séries A e B no Arlen Menezes nesse momento. Então vejam aí agora a matéria do Itatiaia falando sobre isso. Já estamos aqui, né, passando a matéria da Itatiaia Esportes falando sobre o Arlen Menezes, diretor executivo Santa Cruz. E aqui eles falam, né? O executivo de futebol Arlen Menezes do Santa Cruz desperta interesse de clubes das séries A e B após comandar o planejamento que levou o time pernambucano de volta à Série C em 2025. Segundo a apuração da Itatiaia, clubes realizam sondagens pelo profissional. No Santa Cruz, desde 2024, Arlen participou da reorganização do departamento de futebol e ganhou espaço internamente com decisões consideradas mais técnicas após anos de instabilidade no clube. O acesso desse ano recolocou o nome do ex-goleiro no radar nacional. Apesar das consultas, o dirigente renovou o contrato até dezembro de 2026. O acordo não inclui multa rescisória, o que facilita uma eventual saída caso haja proposta formal. Contudo, o Santa Cruz conta com ele para 2026. Então tá aí, sai essa primeira matéria do Itatiaia falando sobre o interesse de clubes das séries A e B em Arlen Menezes, dizendo que ele está valorizado no momento e tal. Ontem vem uma publicação de uma página grande, famosa, Fute Ousadia, que faz isso, né? Contratações, posta sempre contratações, movimentação do mercado e tal. Fez até um collab com a gente essa semana passada falando sobre o Aquino, né? Quirino. E ontem veio com a informação de que o Internacional de Porto Alegre está sondando o Arlen Menezes para que ele seja o executivo do Internacional de Porto Alegre da Série A. O Internacional essa temporada quase cai, né? Na última rodada chegou um momento que eles estavam caindo, se livraram porque Fortaleza e Ceará perderam seus jogos e eles ganharam, aí se escaparam do rebaixamento. Mas vai rolar uma reformulação lá com certeza. E o nome de Arlen está sendo ventilado no Internacional, né? Então, vou deixar aqui agora a matéria para vocês verem, né? A postagem da página falando que o Internacional está procurando o Arlen Menezes. Vejam aí agora.
Aqui, né, pessoal, a publicação do Fute e Ousadia, falando sobre a sondagem, o interesse do Internacional de Porto Alegre em Arley Menezes. Vamos ler aqui a notícia, né? Já viu agora há pouco que a Itatiaia diz que clubes até da Série A, tá? E B estavam sondando o Arley aí. E aqui eles trazem, né? Exclusivo. Arley Menezes está sendo cotado para assumir o cargo de executivo de futebol do Internacional. Diretor executivo do Santa Cruz, o ex-goleiro Arley Menezes é um dos nomes em pauta para assumir o cargo de diretor executivo do Internacional. Arley fez boas campanhas à frente da diretoria do Goiás e conseguiu acesso na temporada passada com o Santa Cruz. Então aí os caras falam sobre o Internacional com interesse em Arley Menezes. É isso aí. Então tá aí. Arley Menezes falou sobre isso, sobre esses dois assuntos. Primeiro, o contrato dele não ter multa. Não ter multa rescisória o contrato do Arley Menezes. De ambos os lados, tá? Se Arley quiser sair, ele não paga multa ao Santa. Se o Santa quiser botar ele pra fora, o Santa Cruz não paga multa a ele. É um contrato assim, sem multa. E o Arley explica isso, diz que foi um pedido dele, tá? Então, vejam aí o Arley falando sobre a multa dele e tal, que o contrato não tem multa. Vejam aí agora. É o seguinte, hoje todo mundo já sabe que seu contrato não tem multa. Não tem multa, tá? E aí você não se sente desprotegido caso os investidores assumam de fato e de repente não queiram mais ficar com Arley, te demitam e Arley sai sem essa multa rescisória? Não, porque foi uma escolha minha, né? Quando eu vim contratado pelo presidente Bruno Rodrigues, em momento nenhum meu contrato previa multa. Esse primeiro contrato que venceu não tinha multa em momento nenhum. E eu fiz a opção também agora para que esse contrato também não tivesse. Porque eu vejo assim, sabe, Gé, a partir do momento que quiserem fazer a troca, que acharem que o meu comando já não está surtindo efeito, eu acho que realmente eles têm que trocar, né? Eles têm que estar extremamente felizes e satisfeitos. Em momento nenhum eu faço isso pensando em deixar o Santa Cruz, pensando em aceitar outra proposta, mas eu sou um profissional do mercado, né? Eu também estou no mercado como qualquer outro profissional. É lógico que hoje eu tenho uma relação, uma identidade com o Santa Cruz muito forte, mas participei do jantar, tenho batido conversas constantes com o pessoal da SAF, os profissionais que estão com a gente no dia a dia, eu, Marcelo Cabo, Pedro, nós tivemos conversa que nós estamos o tempo todo trocando ideia, até porque eles vão assumir em algum momento, né, e eles precisam estar cientes de tudo que está se passando, né, e essa também foi uma determinação do presidente Bruno Rodrigues, da gente poder estar trabalhando sempre alinhado com todos. Está muito tranquilo e eu quero que eles se sintam cada vez mais tranquilos em estar avaliando o meu trabalho dia a dia e tendo a tranquilidade de poder decidir. Então tá aí, a parte do contrato do Arley, ele fala aí que tá no mercado, né? É um cara que tá no mercado. Por ele estar no Santa Cruz, por ele ser o executivo do Santa Cruz, ele já tá no mercado automaticamente, né? Ele não se coloca no mercado, ele está no mercado, né? Ainda mais após bons trabalhos. Velho, se Arley continuar aqui e ele subir pra Série B, velho, ele vai ser um dos nomes mais cobiçados do Brasil para ser o executivo de futebol dos clubes aí, né? Já tá sendo cobiçado nesse momento. Então, agora falar sobre as sondagens, né? Já surgiu o Paysandu com interesse em Arley, se fala no Internacional, se fala em clube de Série A e B, e o Arley explicou que realmente surgem essas sondagens, o pessoal ligando para ele para perguntar como é o contrato dele no Santa Cruz, perguntando como está a situação dele. Ele confirmou isso, e ele disse que está ouvindo. Agora ele disse que tem uma diferença entre ouvir as sondagens, as propostas, o projeto, tem uma diferença entre ouvir e aceitar, né? E o Arley sempre fala
com um tom de que quer continuar, de que vai continuar, de que tem confiança em Bruno Rodrigues, que tem confiança no projeto. E em todo momento ele fala como se vai permanecer. A gente sabe que a sondagem do Internacional, se proceder, é muito pesada, né? Para uma Série A e tal, é muito agressiva. Uma busca do Internacional do Porto Alegre para um Arlen Menezes é muito pesada. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? Arlen montou o elenco, Arlen tá aí, pretende continuar pelas palavras dele. E agora vejam aí ele falando sobre as sondagens. Dê sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto a nós. Valeu. Foi publicizado que recentemente o Paysandu te procurou, né? E agora Itatiaia soltou uma matéria essa semana que ainda tem clubes te sondando. Clubes de Série B, Série A, enfim. Quem são os clubes que estão sondando o Arlen Menezes? Gera, muitas pessoas me ligando e perguntando como que está a sua situação, qual que é o seu modelo de contrato e tal. Me parece que hoje está havendo assim, uma desconfiança grande nos profissionais que estão comandando o futebol e muitos clubes procurando executivos para poder tocarem as suas equipes, né? A questão do Paysandu foi um amigo que recebeu um telefonema e me virou e falou: olha, me sondaram, você tem interesse em ir, isso, aquilo e tal. Eu virei e falei assim, eu ainda não tinha feito o meu acerto com o Santa Cruz, eu virei e falei assim, olha, precisam me ligar, me apresentar um projeto, e aí a gente começa a analisar, mas não chegou a acontecer, Gera. Em momento nenhum eles optaram por outro profissional. Algumas pessoas me ligando, me sondando, querendo muito saber da minha questão contratual e se eu estaria disposto a ouvir outros projetos, outros e tal. Eu falei assim, ouvir, a gente está sempre disposto a ouvir. Aceitar é uma outra situação, entender que o projeto tem a nossa cara, tem a condição de fazer um bom trabalho.